Olá, queridos e queridas, tudo bem? Chegando agora com mais um resumo do BBB 24. Ontem teve Sincerão e teve muita treta dentro da casa depois que a edição terminou. E claro, né? Adivinha quem foi o tema da briga? Não começou por ele, mas depois foi para ele. O Davi, lógico. Então saiba de tudo que aconteceu nas últimas horas. Agora. Ontem rolou o Sincerão. O Sincerão de ontem foi, na minha visão, de uma forma diferente. O Sincerão de ontem, você tinha que fazer um filminho do BBB, elencando diretor, coadjuvante, figurante, canastrão, vilão e muita coisa aconteceu depois desse Sincerão. E o Sincerão, ele aconteceu ontem com o Davi, com a Pitel, Lucas Henrique, com a Alane e com o Michel. Quer dizer, aconteceu com todos aqueles que foram envolvidos em polêmicas ou estavam no paredão nos últimos dias. E vamos agora detalhar como foi o Sincerão. O Sincerão ele aconteceu na noite de ontem, né? E dessa vez, como eu falei, os participantes montaram um filme e escolheram entre outras categorias. Na dinâmica, como eu falei, estavam Alane, Davi, Michel, Lucas Henrique e a Pitel. Eles tinham que escolher entre diretor, protagonista, coadjuvante, figurante, vilão, mocinha, canastrão e canastrona e espectador. Aí vamos começar pela Alane. Aí a Alane falou assim: coloquei o Davi como diretor, porque ele é uma pessoa bem articulada e consegue conversar com as pessoas no sentido de entender bem o jogo. Me coloquei como protagonista por motivos óbvios. Coadjuvante, porque acho que a Fernanda é uma pessoa que ela tenta ficar chamando a atenção das pessoas. Ela trata mal e depois trata bem. A Cista continuou e falou de outros brothers. Ela colocou a Yasmin como figurante, porque não vejo uma movimentação dela na casa, de lavar as coisas e fazer as coisas na casa também. No jogo, quando ela faz as coisas propositalmente de erro. O vilão colocou Lucas, porque ele é uma pessoa realmente incoerente na visão dela. E ele fala que não vai votar na pessoa e vota. E ele falou que é admirável e não votaria em mim e botou alvo em mim, afirmou a bailarina. Ela ainda colocou a Beatriz como mocinha, em seguida colocou o Bin Laden como canastrão e falou que ele é uma pessoa que está lá na surdina, fala mal das pessoas e depois está sendo lá amigo. E a Giovana como espectadora porque não vê movimentações dela no jogo. Davi falou que colocou a Isabelle como diretora, que acha uma pessoa bastante articulada, conversa com as pessoas dentro da casa no modo bem explícito. Ela sabe dialogar, sabe conversar, uma pessoa que entende todos e uma pessoa muito boa. Fala que se colocou como protagonista dentro do jogo. Ele afirmou que o protagonista participa de grandes embates dentro da casa. E em seguida falou de Lady Ella e coloca como uma coadjuvante, porque ela é uma pessoa que não aparece muito no jogo, mas ela quer ficar se metendo no jogo dos outros, se fazendo dentro da casa. Colocou Yasmin como figurante, porque ele acha que é uma planta e que é uma inútil no jogo. Em seguida ele colocou Lucas Henrique como vilão e falou que ele é um cara muito contraditório no que fala que não vai votar nas pessoas e acaba votando. Na sequência ele colocou o Matheus como mocinho, porque ele disse que o Gaúcho é uma pessoa camarada. Além disso, ele colocou o Michel como canastrão e ele falou que acha que o Michel acha que está mandando muito bem, mas na concepção do Davi manda muito mal e só está indo de mal a pior. E botou a Giovana como espectadora, porque segundo ele, a Cista não movimenta nada na casa. Em seguida veio o Michel, e Michel ele colocou a Giovana como diretora, porque ele falou que ela tem uma visão muito boa de jogo. Em seguida ele se coloca como protagonista
coadjuvante, ele colocou a Lady, porque às vezes ela se impõe algumas vezes, mas acha que ela deixa se impor em questões importantes ou fica um pouco receosa. Figurante, ele colocou o Matheus, que ele falou que o Matheus poderia dar a melhor opinião dele, só que às vezes ele acha que ele tem medo de se colocar. Ele continuou falando, aí botou o Davi como vilão e disse que colocou por causa do outro sincerão, que o Davi estufou o peito, cheio de coragem, chamou ele de mentiroso, de falso. E colocou a Raquel como mocinha, Bin Laden como canastrão e a Beatriz como figurante. Aí veio o Lucas Henrique, que colocou o Bin como diretor. Aí falou porque ele é uma pessoa que entende muito do jogo e que sempre busca movimentar a casa. Colocou a Lady, ele como protagonista, a Lady como coadjuvante. Colocou também a Bia como figurante, o Davi como vilão e colocou a Alane como canastrona e seguiu. Aí por último veio a Pitel colocou ela como diretora, que falou que acha que ela é muito bem posicionada. A Fernanda como protagonista do filme, a Isabelle como coadjuvante, o Matheus como figurante, o Davi como vilão, e falou que ele acha que ele faz o que ele faz passa do jogo, que ele é muito respeitoso. Colocou como a mocinha a Raquel, como canastrona a Bia e como espectadora colocou a Alane. E esse foi o Sincerão. O Sincerão que parecia que não ia render nada, mas a gente vai ver na frente que rendeu muito, muito no decorrer da noite dentro da casa. E no resumo da madrugada, vamos lá ver o que aconteceu, que a madrugada foi super movimentada. O clima ficou pesado. Após o último Sincerão, os participantes protagonizaram uma treta épica. O programa ao vivo mal tinha terminado quando Yasmin decidiu tirar satisfação com Matheus sobre o jogo do Davi, que entrou em discussão e assim o caos foi instaurado. Lady L também se envolveu na briga após ter seu voto da última formação do paredão exposto de forma indireta por Alane e Beatriz. A dupla inclusive conversou com Matheus sobre a postura de Davi no barraco com as sisters. Enquanto isso, Fernanda e Bin Laden também tiraram a madrugada para lavar roupa suja e conversar sobre o mal entendido entre si. E tudo começou nessa treta com uma conversa entre Yasmin e Matheus após o Sincerão. E claro que o assunto era o Davi. Yasmin questionou a falta de atitude do gaúcho em relação ao comportamento do baiano. Davi tentou entrar na conversa, mas levou a investida de Yasmin, que falou: "Não estou falando com você, garoto. Fica na tua, inútil." Depois, Davi se juntou de vez à discussão e acusou Yasmin de ter votado em Bin Laden, deixando a sister revoltada. Vale destacar que Lucas Henrique admitiu ter convencido a modelo a votar em Alane para salvar Bin do paredão. Lady Ellen foi mais uma que engatou na briga para rebater a afirmação de que teria combinado votos com Bin. O papo virou uma troca de farpa e xingamento e Davi disparou para a transista: "Você é uma cobra e a Yasmin é inútil." Além disso, Lady também se dirigiu a Alane e Beatriz e cravou: "A aliança da gente acabou, papo reto. Do fundo do meu coração, acabou." No auge da briga, Lady Ellen se aproximou de Davi e o brother perguntou se ela ia beijá-la. Yasmin, Lady e Giovanna se exaltaram ainda mais com a reação de Davi. Isabelle e Beatriz tentaram intervir para encerrar a discussão e o brother alegou: "Só estou me defendendo, ela está falando e eu estou rebatendo." Depois da treta, Lady Ellen cogitou jogar as coisas de Davi dentro da piscina da casa. Yasmin caiu no choro e implorou aos aliados para ser colocada no próximo paredão caso Davi volte hoje da votação. A modelo ainda chamou a Alane de manipuladora e criticou ainda mais o Davi. E até Matheus se estranhou com Davi. O brother explodiu,
falando alto, e pediu para ficar sozinho. Mais tarde, Alane também chorou após a briga e, em desabafo com Matheus e Brother, acusou Davi de fazer jogo sujo. Em papo com Davi, Beatriz assumiu parcela da culpa na confusão por expor os votos de Lady para modo de aplicativo e falou: "Bestas, fomos nós." Por outro lado, Baiano afirmou para Matheus que não era para vocês terem me falado, porque você sabe que eu não jogo com a Lady. E o gaúcho seguiu enfatizando em outra conversa: "Eu não sou o pai dele." Giovanna deu sua opinião sobre as falas de Davi no conflito com Lady Ellen e falou: "Se fosse comigo, eu tinha sido expulsa." Após a discussão, os participantes receberam um alerta da produção sobre agressão física. E o clima tenso entre aliados aconteceu. Davi fez questão de explicar para Alane que não traiu ela. Ele tinha garantido que não citaria a questão do voto de Lady Ellen no Sincerão, o que realmente não fez. Mas o fez assim que acabou a dinâmica. Os dois combinaram de conversar mais nesta terça-feira, mas a bailarina decidiu não estender o papo e admitiu para Beatriz: "Não quero falar com ele." Em outro momento, Beatriz confidenciou para Alane que não confia mais em Davi e está disposta a não conversar sobre o jogo com ele. Matheus se juntou à cista e deixou um alerta: "As pessoas aqui fazem coisas com segundas intenções sempre." Davi foi atrás do trio e se justificou sobre ter exposto o voto de Lady Ellen. "Entenda a minha posição. Eu tenho uma arma para usar. Eu jogo, você sabe que eu jogo. Eu sou razão. Eu tenho uma arma para usar. Eu ia falar isso bem depois, eu não ia falar isso hoje. Mas só que eu vi 10 pessoas vindo na minha frente, tudo me apontando." E também teve torta de climão no quarto gnomo. Fernanda abriu o jogo sobre sua relação conturbada com Bin, após descobrir que ele falava mal dela durante o tempo que estavam afastados. E falei: "Chorei de raiva." Além disso, a Cissa também reforçou que não é a favor da mudança de Lucas Henrique para o quarto gnomo. E mais tarde, Fernanda e Bin Laden tiveram uma DR no quarto. Os dois relembraram situações passadas, como o conflito entre Fernanda e Alane, que teve envolvimento de Bin. A confeiteira diz que o brother está perdendo a cronologia de como as coisas acontecem e Bin rebateu dizendo que para ela está sempre certa. E isso foi o que aconteceu na madrugada. Teve muito xingamento que é impronunciável, que não dá para falar, tanto da Lady Ellen como da Yasmin. Muito xingamento. O Davi rebatia sempre com "inútil e você é cobra, inútil e você é cobra." E teve uma fala muito problemática da Giovanna quando chamou o Davi de assediador. Inclusive, a equipe do Davi se pronunciou dizendo que vai tomar medidas cabíveis contra ela. Então, o que é que você achou de toda essa treta? Será que isso vai mexer no paredão de hoje? Vamos saber mais tarde. Gostou de saber informações sobre as últimas horas do BBB? Deixe seu like, curta, comente, compartilha. Até o próximo vídeo.